O que está acontecendo na Rocinha? Se acontecesse na Pavuna, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, seriam notícia e teriam o mesmo investimento do poder público ou não? A preocupação é com quem mora na Rocinha ou onde a Rocinha está. Olá, gente. Eu quero falar sobre a Rocinha. O que a gente pode falar e o que a gente deve pensar sobre a Rocinha? A presença das Forças Armadas. O ministro Raul Jungmann, ministro da Defesa, acabou de dar uma declaração dizendo que a situação na Rocinha está estabilizada. São mais de 3.000 alunos sem aula. Clínica da Família e posto de saúde não estão atendendo os seus moradores. Está estabilizado? Para quem? A crise geral das UPPs. Não tem ninguém defendendo o bandido. Não tem ninguém defendendo o tráfico. O tráfico é sim violento, mas tem que ser enfrentado com inteligência. Os serviços de inteligência do Exército, da Polícia Federal e da Polícia Civil nunca foram trocados. Nunca houve informação trocada para se produzir inteligência e ação preventiva. As UPPs nunca se utilizaram disso. Então, antes de botar um tanque na Rocinha, poderiam ter trocado informações dos setores de inteligência. O lugar onde as UPPs foram instaladas, a ausência de uma política para uma nova polícia mais bem remunerada, mais preparada, a mediação de conflitos, a possibilidade de ouvir os moradores, nada disso foi levado em conta. Agora, é urgente que se repense a política das UPPs, que não finja que está tudo bem. A Rocinha é uma prova contundente que nada está bem no Rio de Janeiro, nem na Rocinha, nem em nenhum outro lugar com menos visibilidade. A ausência de uma política para a juventude, a ampla, imensa maioria dos moradores e dos jovens da Rocinha, eles querem cultura, trabalho, arte, vida e dignidade. São pouquíssimos, mínimos, diante do número de gente que ali mora, que está envolvido com alguma prática ilícita. Será que é só o Exército? Será que é só a polícia que vai resolver o problema da Rocinha? A Rocinha hoje tem uma grande concentração de pessoas com tuberculose. Será que é banho de loja que resolve isso? Política de drogas. A guerra às drogas não deu certo em lugar nenhum do mundo. A gente não pode continuar revestido dessa hipocrisia que finge que as pessoas, por um lado, não consomem as drogas. Por outro, esquece de olhar que as pessoas que estão matando, que estão morrendo, fazem isso em nome de uma guerra às drogas que não tem qualquer benefício, não tem qualquer efeito. O sistema penitenciário e a falta de política pública para o sistema penitenciário. Nós não vamos entender o conflito entre facções na Rocinha ou em qualquer lugar do Rio de Janeiro se não entendermos como funciona o sistema penitenciário, como ele alimenta essa lógica das facções, como ele cria essa relação entre presídios e favelas de forma violenta, covarde e desrespeitosa, tanto com a população carcerária, principalmente com a população das favelas do Rio. Hoje, quando você é preso no Rio, seja por qualquer crime, de um furto ou de um homicídio, você entra no sistema penitenciário e lá, o Estado, o poder público pergunta para você, qual é a sua facção? Se você disser, não tenho, porque furtei um celular na rua e isso não é crime organizado, o agente público vai te perguntar, mas onde você mora? E conforme o seu território, conforme a sua localização, a geografia das facções, vai fazer com que você entre numa facção para cumprir a sua pena dentro do sistema penitenciário. Hoje, menos de 15% dos presos estudam, menos de 10% dos presos trabalham. Hoje, são prisões de ociosidade máxima, mas lá dentro, todos eles passam a pertencer às facções, todos eles passam a viver o universo dessas facções que são fundamentais para este modelo de sistema penitenciário que nós temos. O tráfico de armas e munições. O Exército na favela resolve o problema das armas? Ou o Exército nos aeroportos, por exemplo no Galeão, onde houve imensa apreensão de fuzis há pouquíssimo tempo, pode ser mais útil? A Marinha, na Baía de Guanabara, onde por nós sabemos que entram diversos armamentos aqui no Rio de Janeiro. Como se dá o controle do armamento legal vendido nas lojas? Recente pesquisa feita pela própria CPI do tráfico de armas na Assembleia Legislativa indicou que os dados da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de 2000 a 2010, apontam que 82% do armamento encontrado nas mãos do crime tiveram a sua origem no mercado legal de armas. Então, melhorar a fiscalização sobre o mercado legal de armas e, principalmente, melhorar o controle sobre as munições que não vêm de fora, este é um debate que a gente pode e deve fazer, olhando e pensando na Rocinha, mas entendendo que esse problema não começa e não termina ali. Quando o Exército sair de lá, um dia ele vai sair. O que terá sido feito para que a situação não piore? O que vai mudar efetivamente na relação entre os governos
E aqueles moradores, eles serão ouvidos? Essa juventude imensa, que não tem nenhuma política de juventude para elas e com elas. O presidente do Congresso Nacional também deu opinião sobre a Rocinha. O deputado Rodrigo Maia afirmou que o secretário de Segurança deveria ser demitido. Olha, não estou aqui para defender o secretário de Segurança, não estou aqui para defender ninguém desse governo, mas é evidente que muito antes de responsabilizar o secretário de Segurança por qualquer coisa, Rodrigo Maia deveria pensar no seu aliado, o governador Pezão, como um dos grandes responsáveis por essa imensa crise que a gente vive no Rio de Janeiro. Na Rocinha tem crime, evidente, mas o crime verdadeiramente organizado está no Palácio Laranjeiras. É lá que se organiza o crime, é lá que se rouba o Estado. Bom, gente, esses são alguns pontos, algumas reflexões sobre a Rocinha, para que a gente possa sair de um debate mais raso que muitas vezes a gente é sugado para fazer. Eu não quero aqui ficar debatendo o nome de heróis e de bandidos. Eu quero tentar entender o que acontece na Rocinha, na Pavuna, na Baixada, em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Nós queremos fazer esse debate, nós temos propostas, nós temos uma história longa de debate na segurança pública. Enfim, seguimos na luta, no debate, nas reflexões necessárias para esse Rio de Janeiro tão complexo.